Eu quero saudar a todos com uma boa noite. Nós vamos começar a nossa live aqui, a live de 19 horas, como estava previsto. E eu quero agradecer a vocês que estão agora e que vão começar nos acompanhando. Hoje nós temos como convidado pastor René Campos. E o tema de hoje é um tema muito importante, que também pertinente por este momento que nós estamos vivendo. E será o tema de hoje, as alianças que Deus fez com o seu povo. Nós vamos verificar se no meio dessa pandemia, se essas alianças que o Senhor fez com todo o seu povo, e aquelas alianças que o povo não cumpriu, né, com os acordos que Deus fez com cada um, as consequências, tudo isso nós vamos ver hoje aqui, com essa live. Tenho certeza que Deus vai nos orientar de maneira gloriosa, de maneira poderosa, mas como ontem, nós vamos começar com uma canção, com louvor, com a nossa querida levita Isabelle. Ela vai começar aqui com o louvor, e nós, acompanhada aqui pelo Samuel no teclado, enquanto se prepara a entrada do pastor René Campos, para começarmos. Tenho certeza que hoje será de grande utilidade, né? A discussão aqui é à luz da Bíblia Sagrada, à luz da palavra de Deus. Você vai ver se a aliança que Deus tem feito comigo, com você, pastor René, já está ali conosco, já está no ar, já está ligado através do Facebook. Está faltando só aqui no Instagram, mas enquanto o pastor René se prepara lá para dividir essa tela comigo, eu quero glorificar o nome do Senhor, porque tenho certeza que Deus tem coisas maravilhosas através do seu Espírito para falar através da pessoa do pastor René Campos. Pastor René, a Isabelle vai louvar ao Senhor enquanto nós preparamos tudo aqui, tanto no Instagram como no Facebook, e logo depois nós vamos ter as suas considerações iniciais para iniciarmos essa live aqui, que será maravilhosa, tenho certeza disso. Deus, o Espírito Santo, está nos orientando para falarmos com o seu povo, e hoje nós vamos falar com o seu povo sobre as alianças que o Senhor tem feito com eles desde os primórdios do tempo. Amém? Que Deus abençoe. Vamos ouvir a levita Isabelle. Difícil que ele mais te vê, pode
Pode chamar esse homem que ele tem poder. Se passares pelo fogo, não vai te queimar. Se passares pelas águas, não vão te afogar. Faça como Israel que o mar atravessou, e no nome do Senhor um hino de vitória. Do outro lado canto, quando estiver frente ao canto, igreja, e não puder atravessar, chame esse homem com fé. Só ele abre o mar. Não tenha medo, irmão. Se atrás vem Faraó, Deus vai te atravessar e você vai entoar o hino da vitória. E toda vez que o mar vermelho tiver que passar, chame logo esse homem para te ajudar. É nas horas mais difíceis que ele mais te vê. Pode chamar esse homem que ele tem poder. Se passares pelo fogo, não vai te queimar. Se nas águas tu passares, não vão te afogar. Faça como Israel que o mar atravessou, e no nome do Senhor um hino de vitória. Do outro lado cantou, do outro lado cantou, do outro lado cantou. Aleluia. Glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor. Nós vamos tentar aqui falar também com relação ao Instagram, né, que estamos entrando agora. Louvado seja o nome do Senhor. Vamos ver se nós dividimos a tela aqui do Instagram também com o pastor Renê. Já estamos dividindo a tela ali. Pastor Renê, enquanto o Instagram aqui entra, mas pelo Facebook nós estamos dividindo a tela, e eu queria saudar agora também, estamos pelo Instagram. Glória a Deus. Então nós estamos aqui como convidado de hoje, pastor Renê Campos, que é o nosso pastor da Igreja Assembleia de Deus Fogo Santo, ali do Parque Vitória. E nós temos hoje como tema, pastor Renê, a aliança de Deus com o seu povo. E nós estamos trazendo esses assuntos aqui, porque nós estamos no meio de uma pandemia, e nós queremos, à luz da Bíblia Sagrada, conversar com o nosso público que agora está nos acompanhando, ver que relação tem quando um homem quebra a sua aliança com Deus, né? Quando o homem permanece aliançado com Deus e quando ele quebra a sua aliança com Deus. Então dê as suas saudações iniciais de boas-vindas a esse canal. Glória a Deus, que a paz seja convosco. Esse é um dos temas que percorre toda a Bíblia, né? Desde o livro do Gênesis até o livro do Apocalipse, nós vemos que Deus, ele é o Deus das alianças. Ele nunca quebra a aliança que faz com o homem, mas o homem sempre, desde o princípio da criação, vem quebrando estas alianças que Deus fizera com o mesmo e vem sofrendo muitas consequências. As consequências são numerosas quando nós quebramos uma aliança com Deus, uma aliança que Deus fez com o ser humano. Certamente que nós é que sofremos as consequências. Esse tema será ministrado hoje, nesse tempo de pandemia que nós estamos vivendo, e trazendo essa mensagem de Deus ao coração de todas as pessoas, que Deus ainda tem uma aliança com o homem. E Ele quer que vivamos debaixo desta aliança para a glória do seu santo nome. É isso aí, apóstolo. Glória a Deus. Então vamos iniciar aqui a questão do tema. Primeiramente, uma aliança. A aliança é uma união. Jamais nós vamos ter uma aliança sozinho, tem que ter uma outra parte, né? Nós queremos definir isso aqui. A aliança, quando eu faço aliança, eu estou fazendo um acordo, eu estou fazendo um contrato, eu estou fazendo algumas exigências no escopo desse contrato.
todo acordo, o nome já está dizendo acordo, eu acordei com as suas condições, e assim é a reciprocidade de um acordo, de uma aliança. Então, sempre numa aliança, hoje eu estava meditando lá em casa com relação às alianças, e vou aqui fazer uma comparação dessas alianças com uma empresa de sociedade anônima. As pessoas sabem que nós hoje temos 3 tipos de empresa. A empresa individual, essa não tem aliança, porque o dono é que comanda, é ele que faz tudo, essa empresa é individual. Nós temos uma empresa limitada, que é aquela empresa onde eu posso chamar 2, 3, 4 sócios. Ela tem uma limitação. E nós temos também a sociedade anônima, ou seja, essa não tem limite para os seus associados. É uma aliança que há uma expansão no seu campo. Então vamos entender isso para que a gente possa entrar no assunto. O que eu quero dizer com isso? Numa sociedade anônima, nós temos vários sócios, e esses sócios, eles têm ações nessa sociedade. Por acaso, a Petrobras tem vários sócios porque tem vários acionistas. Banco do Amazonas S.A., Banco do Brasil. Há uma sociedade onde qualquer um pode entrar nessa sociedade, dependendo do capital, do investimento neste acordo que você vai entrar, que você está fazendo. Então, eu quero comparar aqui que essa aliança com Deus, ela também caracteriza tipo uma grande sociedade, onde essa sociedade, ela não tem um dono, mas ela tem aqueles que têm a parte majoritária na empresa. Quando a empresa é de sociedade anônima, quem mais tem o poder é quem mais investiu. E aí é que eu quero começar essa live com você dizendo que o acordo, a aliança de Deus para com o homem, e qualquer homem pode fazer essa aliança com Deus, por isso que é um campo vasto, um campo amplo. Mas quem é o acionista majoritário? O acionista majoritário dessa aliança é o próprio Deus, e nós temos que respeitá-lo. Numa sociedade anônima, o presidente, ele é o que comanda, é o presidente de um conselho que tem as maiores ações dessa sociedade, as maiores ações dessa sociedade. Então, hoje eu quero aqui começar dizendo que toda aliança que Deus fez para com o homem tem que entender que o maior acionista, inclusive agora, nós vamos falar da aliança agora, a nova aliança, a qual eu e você que está me ouvindo, nós pertencemos. Nós queremos falar dessa nova aliança, que foi um preço caríssimo, porque foi a preço de sangue que o Senhor fez aliança comigo e com você. Olha só o que Ele deu, com que Ele entrou nessa sociedade, com o seu sangue, para poder Ele ser o sócio majoritário dessa grande aliança que Ele fez. Entendendo assim, quero fazer essa explicação. Fez uma aliança com Deus, fez um acordo com Deus, Ele é o presidente, Ele é o sócio majoritário, por isso as ordens terão que ser acatadas vinda dele, e não nós que temos que dar ordem no sócio majoritário deste grande acordo e dessa. Aqui, louvado seja, já entramos, graças a Deus, continue acompanhando, louvado seja o Dr. Henrique Campos,
está lá. Ele vai aparecer na tela agora novamente aqui no Face. É assim mesmo, as internets, né, a gente tem isso para poder entender e compreender. Pastor Renê, de volta, né? Já está de volta aí? Está ouvindo Estamos bem? de volta aqui, deu Está ouvindo. um pequeno probleminha Isso. aqui na internet. Mas já Ok, estamos mas de vamos volta continuar. aqui. Muita gente entrando aqui. Então eu quero só que o meu querido, o relato que eu fiz sobre a aliança. O grande problema, Deus, como o pastor René bem falou, Deus nunca quebrou aliança com o homem, mas o homem sempre tenta quebrar aliança com Deus, porque o homem não entende que o sócio majoritário dessa aliança, desse acordo, é o próprio Deus. Logo, nós obedecer quem é o sócio majoritário nesta aliança. Por isso, nós vamos ver também aqui as consequências daqueles que, Senhor, que tentaram desobedecer aquele acordo formulado pelo próprio Deus. Porque se eu entro, veja só, quero frisar bem isso aqui. Se eu entro, eu compro as ações do Banco do Brasil, que é SA, se eu tenho as ações, e depende do valor das minhas ações, eu não tenho nem o direito de opinar num conselho administrativo dessa empresa. Por quê? Porque eu não tenho ações suficientes, eu não fiz o suficiente para que eu pudesse opinar. O que é que eu tenho que fazer? É seguir as regras que foram determinadas pelo conselho majoritário dessa empresa. Então, quero que as pessoas entendam que uma aliança, ela pode sim, ela ter, por isso que a aliança de anônima, porque numa sociedade limitada eu posso ter 50% e outros 50%, então os dois mandam iguais. Mas aqui não, a sociedade tem um presidente, e esse é eleito por um conselho, onde esse conselho, ele tem a maior parte das ações. Assim, nós vamos começar aqui, porque nós vamos falar ainda hoje, as alianças feitas, Deus para com Adão, Deus para com Abraão, Deus para com Moisés, para com todos na nova aliança. Pastor Renê não está me ouvindo? A internet está falhando. Agora normalizou. É isso mesmo, apóstolo. Falando sobre este assunto bíblico, as alianças fez com o homem, né? A primeira aliança foi a aliança adâmica, a aliança que ele fez com Adão. A partir do versículo 26, nós vemos Deus fazendo esta aliança poderosa com o homem, em Gênesis capítulo 1, versículo 26, quando a Bíblia diz, né? E fez Deus, disse Deus, façamos o homem a nossa imagem e semelhança, domine sobre os peixes do mar, sobre as aves, sobre os animais domésticos e sobre toda a terra, e sobre todos os animais que se arrastam sobre a terra. Assim criou Deus o homem, a sua imagem. A imagem de Deus o criou, macho e fêmea. Deus fez com o homem, a aliança adâmica. E esta aliança ela foi quebrada pelo homem, não por Deus, porque Deus não quebra aliança. Deus tem uma aliança com a criatura humana, independente da nossa condição. Ele quer que vivamos de acordo com esta aliança. Por isso ele fez esta aliança com Adão, mas o homem desobedeceu. E a quebra desta aliança trouxe inúmeras consequências para toda a humanidade. Nós vemos em Gênesis, capítulo 3, que quando esta aliança foi quebrada, no versículo 7, a Bíblia diz que os olhos de ambos foram abertos e perceberam que estavam nus e juntaram, pois,
folhas de figueira e cobriram-se. Então, ouvindo a voz do Senhor Deus que passeava no jardim, pela viração do dia, o homem e a sua mulher esconderam-se da presença do Senhor Deus entre as árvores do jardim. Chamou, porém, o Senhor Deus o homem e lhe perguntou: aonde estás? E ele respondeu: ouvi a tua voz no jardim, tive medo, porque estava nu e me escondi. Perguntou-lhe Deus: quem te mostrou que estavas nu? Comeste da árvore que te ordenei que não comesse? Disse o homem: a mulher que me deste por companheira me deu da árvore e eu comi. A aliança foi quebrada. E, a partir da quebra desta aliança, o homem começou a sofrer as consequências da mesma. E é sobre este assunto bíblico e profético que nós estamos falando nesta noite. Glória a Deus. Eu quero só aqui, já que nós estamos entrando aqui no assunto da aliança que ele fez com Adão, veja só, eu quero deixar bem claro que como Deus é o sócio, é o dono, é o presidente majoritário destes acordos que nós vamos fazer aqui, as ordens vêm de lá. As ordens não podem sair do homem para Deus, mas sim de Deus para o homem. E Deus, e veja só, e jamais o presidente, jamais o diretor, jamais aquele que comanda uma grande empresa, quer que essa empresa seja destruída ou que ela quebre. Geralmente o conselho administrativo, ela procura de todas as formas em tudo isso. Quando Deus fez o acordo com Adão, a primeira coisa, no acordo, sempre tem uma vantagem para um e uma vantagem para outro. Ninguém destruir um e deixar o outro muito bem. Deus não faz esse tipo de acordo. Deus sempre fez um acordo. Ele fez acordo com o homem, porque na realidade ele quer benefício que ele deixou na terra. Olha que no capítulo 1 de Gênesis, no versos 28, o Senhor diz que ele ia colocar o homem na terra, mas aquele homem que ele colocaria na terra, ele teria que, naquele acordo, ele teria que frutificar, ele teria que multiplicar, ele teria que cuidar da terra e sujeitar. Ou seja, olha só, criando céus e terra, Deus deve ter olhado tudo e diz: bom, eu estou precisando de alguém para cuidar um pouco, porque essa empresa vai expandir, então eu quero alguém na terra. Mas o Senhor, quando ele diz que a terra tinha que ser sujeita a nós, olha só que poder que ele deu. Deus sempre nas suas alianças, ele sempre colocou o poder que ele queria dar para mim e para você. Ele sempre quis mostrar que, mesmo ele sendo o majoritário dessa aliança, ele queria esse poder para mim e para você. O que acontece é que naquele momento, não simplesmente, e às vezes as pessoas dizem que a Eva foi enganada pela serpente, porque Adão não estava lá, e que a Eva não sabia do acordo. Eva sabia. A palavra de Deus diz que ela, quando Satanás perguntou para ela o que Deus tinha dito com relação àquela árvore, ela disse, não poderíamos comer, nós poderíamos comer de todas as árvores, mas daquela ali, nós não podemos comer. E aí a serpente chega e diz: não, isso aí é porque ele não quer que vocês abram os olhos. Ou seja, sempre vai ter alguém de fora, isso acontece em todas as áreas da nossa vida, para querer quebrar essa aliança. Essa aí, nós estamos falando de aliança, mas não tem nenhum outro objetivo de Satanás na terra, que não seja quebrar esta aliança, esse acordo que Deus fez para com a humanidade. Essa é a grande luta dele, porque ele sabe que quando nós quebramos esse acordo, nós vamos sofrer as consequências de vida, e com essas consequências que nós vamos sofrer, o que acontece é uma catástrofe tremenda sobre a minha vida e sobre a vida daqueles que fizeram o acordo.
como nós estamos entrando aqui na segunda parte, que é a maior consequência de uma quebra de acordo, eu creio que as maiores consequências de toda aliança feita de Deus para com o homem, quem sofreu foi justamente o homem, por ter quebrado essa aliança. Essa aliança, esse contrato foi rompido, e ele foi rompido numa desobediência ao contrato. O contrato dizia claramente: você não pode comer daquela árvore. O contrato era bem nítido, não tinha nem entre linhas, era para ser cumprido. O que nós vemos hoje é que muitas coisas acontecem com as pessoas, porque na realidade elas quebraram um acordo com o Senhor. Nós estamos vendo que pessoas que tinham um certo acordo, uma aliança com Deus, uma comunhão com Deus, seguia rigorosamente as determinações do Senhor, elas foram quebradas. E quando, pastor Renê, que aconteceu com Adão, o que aconteceu com ele naquele momento, as consequências elas foram colocadas para frente, que até hoje nós sofremos as consequências, mas inicialmente ele também, que fez o acordo com Deus, primeiro, ele perdeu um relacionamento com Deus, está lá em Gênesis 3:8, ele perdeu o relacionamento, Deus aparece para ele, e ele ficou, quer dizer, se escondendo. Quando você se esconde de alguém, imagine você fazendo um acordo comigo, e de repente você me trai, você não cumpre o acordo, a tua tendência é querer se esconder, então o meu relacionamento contigo fica abalado, e o relacionamento, a perda de relacionamento de Adão com Deus, imagine, você ter uma aliança com o Senhor, desviaram do caminho do Senhor, já quebraram esse acordo com Deus, já quebraram essa aliança com Deus, e pensa que as consequências não vão ter, porque Deus, quando Ele faz um acordo, Ele diz: eu não sou homem para que minta, nem filho do homem para que me arrependa. Então quando Ele fez o acordo, está feito o acordo, e eu estou falando com você que está aqui nos ouvindo. Então a primeira coisa que Ele fez foi perder um grande relacionamento com Deus, está lá em Gênesis 3:8, ele perdeu também um casamento imaculado, ou seja, quando Deus colocou o Adão junto com a Eva, eles andavam despidos, andavam com um casamento santificado, quer dizer, o relacionamento era maravilhoso, mas no momento que deixaram de obedecer aquele acordo, Adão foi logo colocar culpa na Eva. Foi a mulher que tu me deste. Quer dizer, aquele relacionamento que estava uma maravilha, terminou acabando. É a mesma coisa, as pessoas casam-se, faz um acordo, faz uma aliança, faz ali um grande acordo, e de repente, um quer puxar para lá, e outro puxar para cá. Acordo não é isso. Acordo, então o que acontece? Acontece que aquele casamento que não tinha nenhuma mácula, um casamento bom, agora e tornaram esse casamento imaculado. Terceira perda, pastor Renê, perda de um lar feliz. Deus colocou o casal num jardim, num lar totalmente feliz, aonde lá não ia faltar absolutamente nada. Irmãos, tem pessoas que estão me ouvindo agora, que o casamento era uma beleza, tinha tudo o que necessitava. Por falta de uma compreensão do acordo, de um entendimento do acordo, por falta de uma obediência do acordo, aí você terá que acabar com tudo, lares acabados, pessoas acabadas, pessoas distanciadas, aquele relacionamento que era intrínseco, era uma só carne, agora não é mais, então você vai ter que sair da tua zona de conforto. Foi isso que aconteceu, foram expulsos do Éden, Adão e Eva foram expulsos do Éden, porque quebraram a aliança com Deus. Perdeu também a sua inocência em relação ao mal. Olha, um acordo bem fechado, bem intrínseco, o mal não entra. A própria palavra de Deus diz que uma corda de três dobras,
ela é difícil de ser quebrada. Então, se você tem um acordo coeso, se você é um pai de família, uma mãe de família, e tem um casamento, onde há uma comunhão, onde há um relacionamento forte, fortalecido, não tem como, pastor Renê, o Satanás entrar numa história dessa. Mas a serpente entrou naquela aliança, e aquele casamento perdeu a inocência da relação do que era o mal. Agora aquele casal, aquele acordo que não teria para ter o mal dentro dele, agora o mal entrava, o pecado entrava, porque naquele momento eles quebraram aquela aliança com Deus. Outra consequência agora, a consequência para o casal, o assassinato do seu filho Abel, pelo próprio irmão. Olha só as consequências de quando você quebra um acordo com Deus. Eu estou falando com você que está me ouvindo agora. Um acordo com Deus não se quebra. Então, na hora que quebraram o acordo com Deus, Deus permitiu que Caim matasse Abel. Que coisa triste. Um pai vê, uma mãe vê o filho sendo morto pelo outro filho. Olha as consequências de uma aliança quebrada. Aí depois você vê o único filho que ficou, o Caim, ter que ser expulso da sua casa. Olha só que coisa, que desastre. Eu quero dizer para você as consequências de quando você tem um acordo com o Senhor, tem uma aliança com o Senhor, as consequências são terríveis. Mas eu quero deixar agora para o pastor Renê complementar essas consequências terríveis de se quebrar uma aliança. E depois nós vamos ver o quanto nosso Deus é misericordioso, que mesmo você quebrando as alianças com Ele, Ele continua cheio de misericórdia para com você. Pastor Renê. É isso mesmo, apóstolo Eudes Raulino. Quando nós quebramos a aliança que temos com Deus, nós sofremos inúmeras consequências. A gente vê aqui em Gênesis, capítulo 3, a partir do versículo de número 10, que esta quebra de aliança trouxe medo ao homem, coisa que ele nunca tinha experimentado. Mas quando a aliança foi quebrada, a Bíblia diz claramente, e respondeu ele: ouvi a tua voz no jardim e tive medo, porque estava nu e me escondi. Coisa que o homem nunca tinha experimentado, um sentimento que ele nunca tinha experimentado por causa da quebra desta aliança. Ele sentiu medo, porque a quebra desta aliança trouxe como consequência a ausência da presença divina, e ele teve que se esconder. Outra consequência que a gente vê também foi uma maldição generalizada. Em Gênesis 3,17, a Bíblia diz: ao homem diz, porque destes ouvido a voz da tua mulher e comeste da árvore que te ordenei não comesse, maldita é a terra por tua causa, em fadiga comerás dela todos os dias da tua vida, ela também produzirá espinhos e abrolhos, e tu comerás das plantas do campo, do suor do teu rosto comerás o teu pão, até que tornes a terra, porque dela foste tomado, pois és pó, e ao pó tornará. Quando esta quebra de aliança aconteceu, inúmeras consequências vieram sobre o homem. Houve uma maldição generalizada. A Bíblia diz claramente, em Romanos capítulo de número 5, que por causa da quebra desta aliança, o pecado passou a todos os homens e o pecado causou a morte. Então, não quebre a sua aliança com Deus. Nós estamos falando para dezenas, centenas e, quem sabe, milhares de pessoas agora. Quem sabe você está sem aliança, você está distanciado da presença de Deus, está afastado da igreja. Nós estamos aqui com uma voz profética, dizendo a você que Deus quer que esta aliança seja restaurada pelo sangue de Jesus Cristo. Volte para Deus neste tempo de pandemia, porque Ele quer que você viva debaixo desta aliança e não sofra mais as consequências da quebra desta aliança. É isso aí, apóstolo. Nós temos que ministrar essa palavra a dezenas e centenas de pessoas que estão
sem aliança com Deus, que quebraram a aliança que tinham com Deus e estão sofrendo as consequências. Pastor René, algo interessante. Quando eu falei no início sobre as sociedades, geralmente uma sociedade limitada, eu tenho aquele poder de estar escolhendo. Quando eu falo na sociedade anônima, eu não escolho, eu não tenho como qualificar os meus sócios. Os sócios vão de acordo com o preço pago nas ações. Mas veja só, mas isso não vai influenciar em nada com aquele que tem o poder. É por isso que daqui a pouco nós vamos falar sobre a nova aliança e que nós pertencemos a ela. Nós vamos falar que Deus, ele não faz acepção de pessoas, como numa grande sociedade. Ele quer que todos se salvem, ele quer que todos venham. A aliança dele para conosco é para que todos nós venhamos morar no céu. Isso é glorioso, mas o que me chama a atenção é que no meio dessas pessoas tem aqueles que podem investir mais e os que podem investir menos. Então nós vamos falar sobre isso daqui a pouco, depois que a Isabelle vai louvar aqui, para a gente entrar agora em Noé, e depois em Abraão, depois em Moisés. Nós vamos ver como esses homens trataram a aliança. Vimos agora como ele tratou a aliança com Adão, e como Adão tratou a aliança com ele, né? Adão simplesmente deixou a sua esposa, que é carne da sua carne, ela simplesmente saiu e atendeu um chamado, tirou a atenção, tirou o foco do contrato que tinham, tirou o foco do acordo que tinham, para dar ouvido à serpente, e as consequências, aquelas que nós já citamos aqui. As perdas foram enormes, mas com essas perdas enormes, o Senhor, irmão, domingo eu preguei uma palavra sobre Eva. Deus é tão misericordioso, porque a criação dele, ele zela por ela. Deus nunca deixou de zelar pela sua criação. Tem gente que acha que a mulher, vou falar aqui da Eva um pouquinho, que foi aquela que foi o pivô dessa história, e eu quero falar um pouquinho dela aqui, porque Eva, mesmo cometendo aquele deslize, aquelas falhas, Eva sabia que ela era muito importante. As mulheres têm que entender que elas são importantíssimas. Às vezes as pessoas pensam que as mulheres têm que ficar em segundo plano, e não é. Olha só, e tem gente que acha que é menos importante do que até as coisas que acontecem na natureza. Eu estava meditando que no primeiro dia, segundo dia, primeiro dia o Senhor fez luz, fez sol, fez o luzeiro, aí veio o terceiro, veio o quarto, veio o quinto, veio o sexto, e no sexto dia, Deus, depois de construir toda a beleza natural dessa terra, tem gente que paga uma fortuna para olhar as belezas do Caribe, tem gente que paga uma fortuna para poder olhar as grandezas de Deus fora do Brasil, Fernando de Noronha. Mas tem gente que acha que isso tudo é mais importante do que você. Não é. Deus fez tudo isso, essas maravilhas, mas ele não fez aliança com nenhuma dessas paisagens lindas. Ela fez comigo e com você. Ele fez comigo e com você. Sabe por quê? Porque ele viu que quando fez tudo isso era bom. Mas ele disse: mas eu preciso de um sócio. Eu preciso de uma pessoa que tome de conta dessa parte aqui da terra. Porque eu estou nos céus. Eu estou lá com o Filho e estou lá com o Espírito. Mas eu preciso de alguém que seja a minha semelhança. Se você entender, você não é um qualquer, você não é uma qualquer, você é uma semelhança de Deus. Ou seja, tudo, o que quer dizer isso? Você é uma imagem e uma semelhança. Tudo que Deus poderia fazer e pode fazer na terra, Ele concedeu através dessa aliança para mim e para você. Então quando ele olha e viu que estava faltando algo, e ele então fez o homem, e disse que era muito bom. Ele não disse só que era bom. Você vai lá nas ilhas de Bahamas, você vai lá no Caribe, você vai
Veneza, em Roma, você vê tudo aquilo, mas aquilo não é mais importante do que você. Deus olhou e disse: está faltando alguma coisa, e colocou o homem justamente para deixar tudo isso ser sujeito a nós. Mas olha o que nós perdemos, porque nós não cumprimos aquilo que o Senhor nos destinou a fazer através de uma aliança. Vamos ouvir a Isabelle, e logo depois a gente então vai, em nome de Jesus, colocar a nossa ideia agora de aliança que fez Noé, que fez Abraão, que fez Moisés, e a aliança que o Senhor Jesus fez comigo e com você. Aleluia. É isso aí, a cantora Isabelle vai louvar o Senhor agora. Se Deus fizer, Ele é Deus, aleluia. Se Ele não fizer, Ele continua sendo Deus. As pessoas estão entrando aqui, cantando. Deus abençoe. Minha fé não está firmada nas coisas que podes fazer. Eu aprendi a te adorar pelo que és. Dele vem o sim, o amém. Somente dele, mais ninguém. A Deus seja o louvor. Se Deus fizer, Ele é Deus. Se não fizer, Ele é Deus. Se a porta abrir, Ele é Deus. Mas se fechar, continua sendo Deus. Se a doença vier, Ele é Deus. Se curado eu for, Ele é Deus. Se tudo der certo, Ele é Deus. Mas se não der, continua sendo Deus. Aleluia, Jesus. Minha fé não está firmada nas coisas que podes fazer. Eu aprendi a te adorar pelo que és. Dele vem o sim, o amém. Somente dele, mais ninguém. A Deus seja o louvor. Se Deus fizer, Ele é Deus. Se não fizer, porta abrir, Ele é Deus. Mas se fechar, continua sendo Deus. Se a doença vier, Ele é Deus. Se curado eu for, Ele é Deus. Se tudo der certo, Ele é Deus. Mas se não der, continua sendo Deus. Eu não adoro pelo que Ele faz, eu adoro pelo que Ele é. Acho que houver, sempre será Deus. Eu não adoro pelo que Ele faz, eu adoro pelo que Ele é. Acho que houver, sempre será Deus. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Nós vamos continuar aqui. Nós falamos de quando o homem ele adultera o acordo, a aliança que ele fez com Deus. Mas nós temos homens que perseveraram nessa aliança e se deram também muito bem. Nós temos aqui o Noé. O Noé,
olha como foi diferente o Noé do Adão e da Eva. Olha a diferença. Por isso que nós estamos falando aqui sobre aliança. Qual foi a diferença? A aliança feita com Noé foi o próprio Deus que fez, a aliança quem fez com Adão foi o próprio Deus, quer dizer, o sócio majoritário continuava fazendo aliança. Mas o que mudou? Mudou Noé, ou mudou Adão, ou mudou Deus? É isso que nós estamos aqui. Veja que Deus continuou fazendo aliança, mesmo tendo sido decepcionado pela primeira aliança, que é a adâmica, que ele fez. Mas de repente, ele fez uma outra aliança com um homem chamado Noé. Engraçado, pastor René, é sobre isso também que eu queria que você falasse. Deus, mesmo ele sabendo que muita gente pode entrar e fazer aliança com ele, mas para você se achegar a ele, para ser um sócio bem pertinho dele, ser um conselheiro dele, você vai ter que ser justo. Você vai ter que ser uma pessoa que verdadeiramente respeite a autoridade de Deus, porque senão você não tem como fazer uma aliança mais coesa com aquele Deus que te chamou para fazer uma aliança com você. Olha só a diferença. Em capítulo 6 de Gênesis, verso 18 diz: contigo estabelecerei a minha aliança, entrarás na terra, na arca, tu e tua mulher, e com teus filhos e as mulheres dos teus filhos. E no capítulo 6, verso 22, diz assim: fez Noé tudo. Olha só que coisa. Deus chama Noé, faz uma aliança e diz: pode fazer aquela arca lá. Não sei se durou 40 anos, a arca era imensa. Quantas pessoas chegaram e disseram: esse velho está louco, esse velho ele já está caducando, como é que pode? Olha o tamanho da arca que ele está fazendo, olha o que ele está fazendo. Mas ele não deu ouvido, diferentemente de Eva, né? Que coisa. Ou tem gente que acha que Noé não recebeu vários chamados pelos seus ouvidos para largar, para abandonar aquilo que ele estava fazendo. Só que o foco dele, a aliança que ele tinha com Deus, ele não poderia tirar o foco, ele não poderia sair desse contrato inicialmente que fizera. E aí todos nós sabemos o que aconteceu com Noé, e o que aconteceu quando veio o grande desastre. E é o que nós estamos vivendo hoje. Será se você continuou com a aliança, vai continuar com a aliança, mesmo no meio do dilúvio, no meio dessas tempestades da pandemia? E é isso, pastor René, que eu queria que você comentasse sobre a diferença grande que tem Noé para Eva, né? O que foi, a Eva deu ouvido, o Noé já disse que fez tudo aquilo que Deus o mandara fazer. É isso mesmo, apóstolo Eudes. Eva deu ouvido à serpente, ao tempo que Noé ouviu a Deus, né? Numa época onde o pecado havia se agigantado. A Bíblia diz claramente em Gênesis, capítulo de número 6, a partir do versículo de número 5, e viu o Senhor que a maldade do homem se multiplicara sobre a terra, e que toda a imaginação dos seus pensamentos, de seu coração era má continuamente. Então arrependeu-se o Senhor de haver feito o homem sobre a face da terra, e isso lhe pesou no coração. Disse o Senhor: destruirei de sobre a face da terra o homem que criei, tanto o homem como os animais, os répteis e as aves do céu, pois me arrependo de os haver feito. Noé, porém, achou graças aos olhos do Senhor. Essa é a diferença de Noé para Eva. Eva deu ouvido à serpente, ao tempo que Noé ouviu a Deus, conforme Gênesis capítulo 6, versículo 22, e fez conforme tudo que Deus lhe mandara.
Não escute a serpente. Quem sabe nós estamos falando para pessoas que estão dando ouvido à serpente e por isso estão quebrando a aliança que Deus fizera com ela. Quem sabe nós estamos falando para pessoas que estão, neste momento, desviadas, neste período de pandemia, porque estão ouvindo a voz da serpente que ainda hoje está ecoando aí pelas mídias demoníacas, propagando notícias ruins, mas Deus está falando conosco, que Ele quer que tenhamos esta aliança com Ele e vivamos debaixo desta aliança. Deus quer que sejamos Noé nesta geração. É isso aí, apóstolo. Você vê, pastor Renner, que geralmente o inimigo se aproveita no momento que a gente está necessitando de um socorro por parte daquele que fez a aliança para conosco. E nesse momento assim, ele chega e ele conhece as minhas e as tuas necessidades, aí que ele começa a propor coisas mirabolantes, através, como falou, das redes sociais, né? Pessoas que ficam o dia todo, deixaram de cuidar do jardim. Olha só, quando Deus diz assim que a única coisa que ele teria que fazer no jardim era arar e cuidar. Às vezes as pessoas ficam pedindo tantas coisas para Deus, e Deus pega e dá até um jardim, dá até mais daquilo que nós merecemos, e ao invés de nós cuidarmos do jardim que Deus nos colocou, e de repente nós não cuidamos, e achamos quando vem um dilúvio, quando vem uma tempestade, quando vem uma expulsão do jardim, a gente então não entende por quê. Mas preste atenção, eu já vi muita gente chegando e dizendo assim: pastor, eu quero que o senhor faça o meu casamento, porque Deus me deu fulano. Tu tem certeza que Deus te deu fulano? Tenho, pastor. Tá bem. 3 meses depois, pastor, eu acho que eu vou me separar porque aquele homem não é de Deus. E eu fico, vem cá, como é que tu disseste que Deus te deu? Será se tu está cuidando? Será se tu entendeu que uma aliança, todos nós teremos a nossa participação no acordo? Tem gente que acha que só Deus tem que fazer. Porque Deus não falou, Deus não... Um acordo não é só um dos aliançados que tem que fazer alguma coisa. Quando eu faço um acordo, eu tenho a minha parte e você tem a sua parte. Então veja só, isso é algo que as pessoas não entendem. Um acordo de um casamento não é só o marido e nem é só a mulher que tem que se preocupar com o bem-estar do seu jardim. Todos têm que trabalhar no seu jardim para poder isso funcionar, porque se não for assim, essa aliança, esse acordo, ele é quebrado. Nós vamos aqui, então veja só, quando chega no capítulo 7, versos 1, Deus viu que Noé atendeu rigorosamente o acordo e a aliança que fez, e diz assim para ele: entra na arca, porque és justo diante de mim nesta geração. Deixa eu dizer para você que está agora preocupado com medo da pandemia, com medo do Covid-19, você que está aí atribulado, eu quero te dizer uma coisa: fica ligada com a aliança que Deus fez contigo, porque do alto céu Ele vai dizer: não, eu vou te separar, tu vai ficar comigo aqui, tu vai ficar comigo, porque eu olhei que você é justo, você não quebrou minha aliança, você não quebrou o acordo comigo, e isso é muito importante. Você vê que a live está tão boa, que o tempo está passando tão rápido, não é, pastor Renê? Que a gente com tanta coisa para falar, eu ia até falar muito assim de Abraão e de Moisés, mas vamos falar um pouco. O pessoal que está me acompanhando pelo Instagram, pode ser que o Instagram saia agora, como já saiu nesse momento, né? Eu não sei se dá para continuar com o Instagram logo depois ou não. Então veja se continua, porque enquanto isso nós vamos ficar aqui só com o Facebook, porque nós temos outros assuntos. Vamos entrar novamente no Instagram, você que está acompanhando aí, nós vamos entrar novamente aí, para ver se você não perde de forma nenhuma
nenhum lance também pelo Instagram. Mas vamos continuar aqui pelo Facebook. E nós vamos falar agora de Abraão. Vamos ver a atitude de Abraão, porque Deus também fez uma aliança grandiosa com Abraão, a partir do capítulo 12 de Gênesis, mas no capítulo 15 ele fecha essa aliança total, né, de Gênesis. O que ele diz para Abraão? Ele queria fazer uma aliança com Abraão e disse para Abraão: Abraão, sai da tua terra, sai da tua parentela, sai da casa dos teus pais e vai para a terra que eu te mostrarei. E depois ele diz lá, e lá eu vou te fazer uma grande nação. E aqueles que te abençoarem, eu vou abençoar. E aqueles que te amaldiçoarem, olha só. O que me impressiona é que quando nós vamos participar dessa aliança com Deus, Ele diz para nós o que Ele poderá fazer pelo um daqueles que estão o buscando. Deus nunca deixa nada oculto quando Ele faz uma aliança comigo e com você. Por que eu fiz uma aliança com meu Deus? Eu não o conhecia, mas eu fiz porque Ele disse que me salvaria e que estaria comigo até a consumação do século. Isso lá na nova aliança. Você imagina, então Deus, Ele sempre nos propõe algo maravilhoso. Já o Instagram já entrou novamente aqui, glória a Deus. Então, algo maravilhoso o Senhor continua oferecendo àqueles que fazem aliança com você. Pastor Renê, então eu quero que o pastor agora fale um pouquinho da aliança com Abraão e aonde Abraão vacilou. É isso mesmo, apóstolo. A aliança abraâmica fora uma das poderosas alianças que Deus fez com o homem, né? Começa em Gênesis, capítulo 12, como o senhor mesmo citou, né? Quando Deus chama Abrão, somente no capítulo 17, depois que esta aliança é consolidada, que ele muda o nome de Abrão para Abraão. Então, quando a gente faz e quando a gente aceita esta aliança com Deus, todas as áreas, sentidos e aspectos da nossa vida são mudados, né? Em Gênesis capítulo 12, o Senhor disse a Abraão: sai da tua terra, da tua parentela, da casa de teu pai, para a terra que te mostrarei. Farei de ti uma grande nação e te abençoarei, e te engrandecerei o nome, e tu serás uma bênção. E em Gênesis capítulo 15, como o Senhor mencionou, esta aliança começa a ser consolidada. Mas lá na frente, mais precisamente em Gênesis 21 e 22, nós vemos que Abraão vai deixar a desejar, mas Deus não quebra a aliança. Quem quebra a aliança é o homem. A aliança que Deus faz com o homem, ele não quebra. O homem pode quebrar esta aliança, mas Deus, ele permanece fiel, porque ele não pode negar-se a si mesmo. Agora mesmo tem pessoas que estão com a aliança quebrada, e Deus está falando: você quebrou a aliança, mas eu não quebrei a aliança. Você quebrou a aliança e está sofrendo as consequências da quebra desta aliança, mas ele continua sendo Deus e está com os braços abertos para receber você de volta. Muita gente entrando aqui no Facebook, comentando, né? Quem sabe tem pessoas com a aliança quebrada nos assistindo agora, e Deus está falando com esta pessoa: você precisa voltar, você está sofrendo desnecessariamente. Se você voltar, Deus vai restaurar esta aliança que você quebrou. Abraão quebrou a aliança porque deixou a desejar, mas Deus permaneceu fiel para solidificar a aliança que ele fez com Abraão. Ele prometeu que ia fazer de Abraão uma grande nação, e a Bíblia diz em Números 23 e 19 que Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Porventura, tendo ele dito, não fará,
ou tendo falado, não realizará. Deus não quebra aliança, apóstolo. O homem é que quebra aliança com Deus, mas Deus não quebra aliança com o homem. É verdade, todos aqueles que quebram uma aliança com Deus, sempre tem as suas consequências. Mas como o meu irmão falou, não tem como, né, o Senhor não cobrar. Aqueles que quebram a aliança com o Senhor, ou que deixam alguma cláusula desse contrato sem cumprir, porque quando Deus diz, sai da tua terra, da tua parentela, deixa a casa dos teus pais, Ele pega e leva, né, o seu parente Ló. Deus disse para sair da casa da tua parentela. Tem hora que o Senhor diz assim, olha, sai da casa da tua parentela, sai da casa da tua sogra, Renê, sai da casa da tua sogra, fulano. Deus sabe, porque Ele vê muito mais do que nós. A aliança que o homem faz com outro homem, essas quebram, essas falham, mas a que Deus faz conosco, essas não tem como você está quebrando, porque o sócio majoritário, ele não deixa de forma nenhuma que nós sejamos, que ele seja fracassado com a questão das alianças. Então veja só, o que eu quero dizer com isso aqui, é que agora nós vamos entrar, por que foi necessário uma nova aliança? No capítulo 31 de Jeremias 31, o Senhor já falava de uma nova aliança, porque as alianças que nós vimos aqui, Noé, a aliança com Abraão, a aliança com Moisés, a aliança com Adão, elas sempre tiveram as suas fraquezas, os seus fracassos. Até Noé, que nós falamos aqui muito dele, que era um homem justo e tal, mas teve um dia que Noé também encheu a cara de vinho, né? E aí teve aquela coisa de amaldiçoar Cã, amaldiçoou Cã, um dos seus filhos, e deu origem a Canaã, que depois Abraão teve que ir a Canaã para poder libertar o povo de Deus, o qual ele tinha amaldiçoado, né? E tomar de conta para ser abençoada. Isso aí e o Senhor olhando isso, olha como Deus é lindo. Ele, quando fez aquela aliança lá com Adão, ele disse para todos ali que ele queria colocar o homem na terra para se multiplicar, para aumentar, para tomar de conta da terra, para fazer. Mas o homem sempre o decepcionou. E com a decepção que o homem tem feito nas alianças para com Deus, Deus já começou a usar o profeta Jeremias no capítulo 31, dizendo o seguinte, olha só, vem dias, diz o Senhor, em que farei uma aliança nova com a casa de Israel e com a casa de Judá, não conforme a aliança que fiz com seus pais, no dia em que tomei pela mão, para os tirar da terra do Egito, porque eles invalidaram a minha aliança, apesar de eu haver desposado, diz o Senhor. Esta, porém, é a aliança que farei com a casa de Israel, depois daqueles dias, isso 600 anos antes de Cristo, porei a minha lei no seu interior. Olha só, Deus está dizendo que agora não ia fazer mais uma aliança externa, agora queria fazer uma aliança no interior do homem. Escreverei no seu coração, eu serei o seu Deus e você será o meu povo. Olha só, não ensinará alguém mais o seu próximo, nem alguém o seu irmão, dizendo, conhecei o Senhor, porque todos me conhecerão, desde o menor deles até o maior, diz o Senhor. Pois lhe perdoarei a sua maldade, nunca mais me lembrarei dos seus pecados. Assim diz o Senhor. Então olha só, com Jeremias, que viveu 600 e tantos anos antes de Cristo, Deus já estava dizendo que ia ter uma nova aliança. E quando chega em Hebreus capítulo 7, capítulo 8, capítulo 9, você vai ver que ele repete, o autor dos Hebreus, ele repete aqui para nós, aquilo que Deus disse a Jeremias. Ele repete isso aqui no capítulo
no capítulo 9, ele repete igualzinho o que ele falou lá, louvado seja o nome do Senhor. Não, no capítulo 8, versos 8, olha o que é que ele diz: Deus, porém, repreendeu-os, diz, virão dias, diz o Senhor, em que com a casa de Israel e com a casa de Judá estabelecerei uma nova aliança. Ela não será segundo a aliança que fiz com seus pais, no dia em que eu os tomei pela mão, para os tirar da terra do Egito, porque não permaneceram naquela minha aliança. Eu para eles não atentei, diz o Senhor. Esta aliança que depois daqueles dias farei com a casa de Israel, diz o Senhor, porei as minhas leis em sua mente, no seu coração escreverei. Ou seja, o autor dos Hebreus lembra a profecia de Jeremias e diz que agora nós teríamos uma nova aliança. Mas como o homem sempre falhou, Deus agora diz: eu vou mandar um fiador. Vamos entender, por isso que eu falei sobre contrato. Acordo não deixa de ser um contrato, aliança não deixa de ser um contrato. O homem sempre falhou com Deus. Agora Deus chega e diz assim: eu vou mandar um fiador da minha nova aliança. Eu vou mandar essa nova aliança que eu vou fazer, ou seja, o que é no meu interior, a aliança agora é feita no meu interior. O que é feito no meu interior vem através do Espírito Santo prometido lá no livro de Joel. É essa a nova aliança, é você ter agora no teu interior, na tua mente, a pessoa gloriosa do Espírito Santo. É promessa do Senhor. A nova aliança do Senhor, a promessa maior é que nós agora não precisaríamos mais de uma aliança exterior, porque em nós estaria a pessoa poderosa do Espírito Santo. Olha só, essa aliança precisava de alguém para colocar em nós essa convicção, para colocar em nós, e essa pessoa teria que ser um fiador. Olha só, hoje ninguém faz contrato mais sem ter um fiador. Tem que ter um fiador agora, porque o homem, de primeiro eu me lembro que meu pai dizia que quando ele ia comprar numa mercearia, aqueles homens antigos tiravam o cabelo do bigode e dava para o dono da mercearia, e aquele cabelo do bigode estava escrito nos céus e na terra. Hoje as pessoas pensam que só tem terra, não tem céu. As pessoas pensam que Deus não está olhando nada. Hoje ninguém confia, nem pai, nem mãe, nem ninguém. Hoje você vai fazer um contrato, tu tem que ter 2, 3 fiadores, pois Deus também notou isso, que o contrato, a aliança que ele fez com Noé, com Adão, com Moisés, com Abraão, sempre teve um deslize nas suas cláusulas. Agora, o Senhor diz: eu vou mandar um fiador, esse vai garantir uma aliança eterna. E esse fiador foi Jesus Cristo. Esse Jesus veio como fiador. E olha que ele não assinou com a caneta, ele assinou com o seu sangue a nova aliança. Não é, pastor Renê? É isso mesmo, apóstolo. É a mais poderosa aliança que Deus fez com o homem, com o seu próprio sangue. Eu gosto da expressão de Paulo na segunda carta aos Coríntios, quando ele vai falar desta nova aliança. Segundo aos Coríntios, capítulo 5, versículo 18, ele diz: e tudo isto provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo, por Jesus Cristo, e nos deu o ministério da reconciliação. Isto é, Deus estava em Cristo reconciliando consigo mesmo o mundo, e não imputando aos homens os seus pecados, e nos deu o ministério da reconciliação. Deus estava em Cristo, reconciliando consigo mesmo o mundo, e não imputando aos homens os seus pecados. Esta é a mais poderosa aliança. Esta aliança, ela foi feita no sangue de Cristo. E a Bíblia nos mostra, em Hebreus capítulo 12, versículo 24, que Jesus é o mediador desta nova aliança, pelo sangue que foi derramado, o seu próprio sangue que foi derramado
que fala mais do que o sangue de Abel. Esta aliança que foi feita no sangue de Cristo, ela é inquebrável. A Bíblia diz claramente, em Mateus 26 e 28, lá na ceia, na última ceia de Jesus com os discípulos, ele fez esta profecia para toda a eternidade e para toda a humanidade. Ele disse: isto é o meu sangue, o sangue da nova aliança, que é derramado por muitos para a remissão de pecados. Esta aliança que nós estamos vivendo, esta nova aliança da qual nós estamos falando, ela foi feita pelo sangue de Jesus Cristo. Deus mesmo, na sua bondade, na sua misericórdia, se fez carne e habitou entre nós para nos reconciliar consigo mesmo. Muita gente entrando e comentando aqui, falando sobre o grau de biblicidade, né, que está essa live, né? A Bíblia está sendo muito citada neste assunto bíblico e profético. E eu continuo me dirigindo às pessoas que nesta hora estão sem aliança, estão com a aliança quebrada. Deus está falando com alguém que está com a aliança quebrada. Deus está falando com alguém que está desviado. Deus está chamando alguém para voltar a esta aliança, para se reconciliar com Ele, porque existe uma eternidade, existe uma consequência, um castigo e uma punição para aqueles que vivem sem esta aliança. Volte para esta aliança. Esta aliança foi feita no sangue de Jesus Cristo. E que Deus continue nos abençoando. Pois é, e como eu estava falando, o mediador é aquele que vai reconciliar um acordo que foi quebrado. Ele é o mediador por isso, ele é o fiador, porque ele mesmo pagou com o seu próprio sangue aquilo que nós não poderíamos pagar, aquilo que nós não pagamos, e que mais importante de tudo, com certeza Jesus, quando andava com os discípulos, andava aqui na terra, as pessoas estavam na expectativa de que aquela aliança seria mais uma que poderia ser quebrada. Mas quando chega em João, capítulo 14, que Jesus começa a falar com seu discípulo e conosco, no versos 16 ele diz: ei, vocês estão tudo preocupados, porque eu vou embora, eu vou deixar vocês, eu vou subir. Mas Jesus só subiu. Veja só, há uma diferença na aliança feita pelo homem e na aliança feita por Deus. Jesus veio de onde? Veio do céu. Veja que aqui na terra nós tínhamos uma aliança, aonde os tabernáculos, inclusive Moisés, o tabernáculo tinha o lugar santo, onde entrava o sacerdote, o lugar santo dos santos, que entrava o sumo sacerdote. Isso era de ano em ano. Agora não, Jesus vem, né? Ele como sumo sacerdote, ele agora abre aquelas cortinas e dá acesso a mim e a você. Importante que a aliança tem uma grande diferença. Aquele sumo sacerdote entrava de ano em ano no lugar santo dos santos. Agora não, agora Jesus vem, ele é o nosso fiador, pagou a nossa fiança com o seu sangue, e chega aqui no capítulo 14 de João, ele diz assim: eu rogarei ao Pai, e Ele vos dará um outro Consolador, para que esteja convosco para sempre. Olha que aliança tremenda. Agora não tem esse negócio de o sacerdote morreu, então a aliança quebrou. Não, o sacerdote morreu, mas ressuscitou. Por isso, como ele é eterno, a aliança também é eterna. Olha que a chance que você pode perder de fazer uma aliança com o eterno e perder essa aliança. Ele diz no 17: o Espírito da verdade que o mundo não pode receber. Então não pense você que essa aliança que Deus fez conosco, na nova aliança, só quem pode receber são aqueles que creem que Jesus
veio como mediador, veio como fiador das nossas dívidas. Se você não entender isso, você não vai poder gozar desta aliança. E ele diz: o Espírito da verdade que o mundo não pode receber, porque não o vê e nem conhece, mas vós o conheceis, pois habita convosco e estará em vós, e eu não vos deixarei órfão. Veja só, que coisa tremenda aqui, em nome de Jesus. Para continuarmos aqui, né, deu um panezinho aqui no Face, mas nós estamos ainda pelo Face aqui, né? Ele diz: não vos deixarei órfão. Então quem faz aliança com Cristo, volte, porque Ele está dizendo que nunca nos deixou só, nunca nos abandonou. Essa aliança é firme, ela é eterna, ela não é feita com sangue de bode, com sangue de bezerro, ela é feita com sangue de Cristo, sabendo nós que Satanás também faz as suas alianças, furando o dedo de um, o dedo do outro, para tocar o sangue um no outro, mas esse sangue não tem nada a ver com nós. O sangue que fez a nova aliança conosco, o sangue que é o fiador da minha e da tua fé, esse sangue é o sangue de Jesus. E, meu querido pastor Renê, as suas considerações finais e sobre o assunto, e se despedindo, para que a gente feche essa live, que muita gente nos acompanhou, dizendo para todo o povo que amanhã pastor Egon Robson estará comigo aqui numa live, e amanhã o assunto é também muito importante. O assunto de amanhã será: Deus está no controle das pandemias. Você vai saber disso amanhã. Pastor Renê, fique à vontade. Muito forte, apóstolo, muita gente entrando aqui comentando, né? Recebendo a palavra profética, as alianças que Deus faz com o seu povo, né? Eu quero só terminar das minhas considerações finais lendo o texto de Efésios capítulo 2, a partir do versículo 12, que diz: naquele tempo estáveis sem Cristo, separados da comunidade de Israel e estranhos às alianças da promessa, sem esperança e sem Deus no mundo. Agora, porém, em Cristo Jesus, vós que estáveis longe, já pelo sangue de Cristo chegastes perto, pois ele é a nossa paz, o qual de ambos os povos fez um, e destruiu a parede de separação, a barreira de inimizade que estava no meio, desfazendo na sua carne a lei dos mandamentos, que consistia em ordenâncias para criar em si mesmo dos dois um novo homem, fazendo a paz, e pela cruz reconciliar ambos com Deus em um só corpo, matando com ela a inimizade. Então, você que está com a aliança quebrada, que está nos assistindo agora, pelo Facebook, pelo Instagram, volte agora para Deus, aceite esta aliança. Muita gente entrando, eu quero mandar um alô para os irmãos aí do Parque Vitória que estão nos assistindo, que estão compartilhando essa live, né? O grau de biblicidade é muito alto, muita gente entrando, muita gente comentando, muita gente sendo edificado, muita gente confirmando que está com a aliança firmada com Deus. Mas tem pessoas, apóstolo, que ainda estão com a aliança quebrada e precisam refazer a aliança com Deus. Não deixe para amanhã, se reconcilie hoje. Volte para Cristo hoje. Ele está com a aliança que foi derramada e feita pelo seu sangue. Que Deus abençoe a todos, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Eu também quero dar minhas saudações finais, mandando um beijão para todos que nos acompanharam, todos que estão aí nos acompanhando. Que Deus abençoe. Eu não posso ler aqui durante a live, mas eu vou ler em casa, mandar um beijo, um abraço a todos vocês. Pode ter certeza que eu vou ver quem foi que entrou, quais são as indagações. A gente olha todos, pode ter certeza disso.
o meu beijo, o meu abraço a todos aqueles que nos acompanhou, e que Deus possa nos abençoar, em nome de Jesus. Que Deus seja louvado, e até amanhã, chamando novamente aqui. Amanhã nós temos pastor, e nós vamos encerrar com a Isabelle cantando, né? Isabelle cantando, aí ela vai cantar e nós queremos aqui nos despedir, em nome de Jesus. Aleluia. Jó, como pode ainda adorar se não tem motivos pra cantar? Abandona esse Deus e morre